Revelado. O inesperado plano que transformou uma janta emocionante após um desprezo surpreendente. Ana, uma cozinheira de 28 anos, olhava pela janela de sua pequena lanchonete na zona sul do Rio de Janeiro, sonhando com o dia em que teria seu próprio restaurante. A lanchonete da família, um oásis de sabor e amor, era o reflexo das histórias de coragem da sua avó. Esta mulher, que enfrentou tempestades da vida sem jamais desistir dos seus sonhos, era a inspiradora de Ana. E naquele dia, mais do que nunca, ela queria que seus pratos aquecessem o coração de cada pessoa que cruzasse a porta. Com a festa do bairro se aproximando, Ana decidiu organizar um jantar especial. A empolgação na família era contagiante. Mas, ao divulgar o evento, seu coração despencou quando Paulo, um crítico gastronômico influente, ignorou seu talento, preferindo falar de um restaurante mais badalado. Um desprezo que a cortou como se uma faca cortasse um bolo recém-saído do forno. Mas, em vez de se entregar à tristeza, Ana decidiu usar a força que sempre viu em sua avó. Ela iria criar um prato exclusivo, com ingredientes frescos da feira ao lado, provando que seu amor pela culinária era maior do que qualquer fama passageira. O dia do jantar chegou e a comunidade se aglomerava na lanchonete, festiva e cheia de expectativa. A atmosfera estava eletrizada, mas a rivalidade antiga entre as mães de Ana e de Paulo colocava uma nuvem de tensão no ar. Ana sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança a invadia. Quando chegou o momento de apresentar seu prato para Paulo, a palavra desespero pairou em sua garganta. Ela se aproximou, mas o que veio foi um desprezo ainda mais calcado em sua rejeição. O olhar de decepção em seu rosto falava mais que 1000 palavras. O chão parecia se abrir sob seus pés. Foi nesse momento que sua avó, com toda a sabedoria e amor, chegou ao local. Ela viu o desprezo do crítico e, sem hesitar, tomou a palavra. Com emoção, revelou um segredo de família que poderia mudar a percepção da comunidade sobre o que realmente significa sucesso. O discurso dela ressoou como um eco, acordando corações e levantando olhares. Todos começaram a perceber que o que realmente importava era o amor, a dedicação e as histórias que cada prato carregava. Enquanto a energia da festa pulsava com novos sentimentos de união e reflexão, Ana observava a família e os amigos se reunindo em torno dela. O jantar, que antes parecia uma mera formalidade, transformou-se em uma celebração vibrante, cheia de autenticidade e laços familiares revigorados. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O calor das interações preenchia o ar. Conversas, risos e o cheiro dos pratos de Ana se entrelaçavam, e ela percebeu que o verdadeiro sabor da vida estava ali, nas conexões formadas. As palavras da avó ecoavam em sua mente. A verdadeira força vem de dentro. Mas a janta pode ter terminado. A verdadeira batalha ainda estava começando. Ana se perguntava como usaria essa força recém-descoberta para enfrentar o crítico e os desafios que a vida lhe reservava. O que estava por vir? Ana acordou com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas da lanchonete, lembrando-se da noite passada. As risadas dos amigos e o cheiro dos pratos a rodeavam ainda, como uma música suave que não a deixava esquecê-los. Mas a voz do crítico ecoava também em sua mente, como uma sombra ameaçadora. O desprezo de Paulo ainda a feria, e ela sabia que só um novo desafio poderia ajudar a curar essa ferida. Após a festa, ela decidiu que não poderia ficar parada. O impulso que sentia a levava a agir, e assim começou a pensar em um concurso de culinária que estava sendo promovido na cidade.
Era a oportunidade perfeita para mostrar seu talento e dar uma resposta não só a Paulo, mas a si mesma. Com os olhos brilhando de determinação, Ana começou a planejar seu cardápio. Naquela manhã, ela fez uma visita à feira onde sempre comprava os ingredientes frescos. As barracas estavam cheias de frutas vibrantes, legumes crocantes e temperos aromáticos. Cada cor, cada aroma despertava nela novas ideias. Essa é a minha chance, eu vou brilhar, pensava enquanto escolhia os ingredientes com carinho. Ao chegar em casa, Ana se trancou na cozinha. O som das facas cortando os legumes, o cheiro do alho fritando e o barulho da água borbulhando eram como uma canção que a inspirava. Mas, ainda assim, a dúvida insistia em se instalar. E se não der certo? E se Paulo estivesse certo? O medo tinha sua voz, baixinha, mas penetrante. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, mas, ao lembrá-la da força da avó, ela secou os olhos e seguiu em frente. A preparação do prato final exigiu mais dela do que qualquer outro serviço que já tivera. Era um prato que misturava as raízes familiares com um toque contemporâneo. Um risoto de queijo coalho com um molho de tomate seco, acompanhado de um crispe de couve. Era uma combinação de sabores que falava da sua história, e Ana estava determinada a contar essa história para o mundo. Nos dias que se seguiram, a lanchonete ganhou vida. O movimento dos clientes aumentou, todos curiosos sobre as novidades do menu. Ana se tornou uma referência no bairro e um murmúrio sobre o concurso se espalhou. Sua avó estava sempre ao seu lado, ajudando a lidar com a ansiedade e oferecendo palavras de encorajamento. O dia do concurso chegou e o clima estava tenso. Ana se sentia como uma gladiadora prestes a entrar na arena. Com o coração batendo forte, ela olhou para o pouco público que se aglomerava ao redor da mesa de avaliação. Paulo estava lá, observando, e esse olhar a deixava nervosa. Mas, em vez de fraquejar, ela encontrou coragem em si mesma. Com um último suspiro profundo, Ana apresentou seu prato aos jurados. Suas mãos tremiam levemente, mas ao ver a expressão de surpresa no rosto deles, um novo ânimo brotou dentro dela. Ela falou sobre os ingredientes, as memórias que cada um carregava e percebeu que não estava apenas cozinhando, estava compartilhando sua alma. O momento em que os jurados provaram o risoto foi como uma eternidade. Cada olhar trocado, cada expressão de prazer nos rostos deles, tudo isso fez seu coração palpitar. Mas quando Paulo pediu para experimentar, o mundo ao seu redor se silenciou. A tensão era palpável. O que ele diria? O que aconteceria se ele não gostasse? A resposta que ele daria não apenas definiria o resultado do concurso, mas também seu caminho como cozinheira. O destino de Ana estava prestes a ser selado e a comunidade inteira aguardava agarrada à expectativa. Ana sentiu o coração quase sair do peito enquanto Paulo levava a colher ao prato. O tempo parecia se arrastar. A respiração de todos ao redor pesava no ar como uma nuvem carregada de expectativa. Ele checou a textura, levantou o olhar e, por um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. O que aconteceria a seguir? O custo emocional daquele momento era imenso. Se por um lado havia a esperança de aceitar a crítica e, quem sabe, uma reaproximação, por outro havia o medo do desprezo que poderia se repetir como um eco de um passado ferido. Paulo levou o risoto à boca e, ao mastigar, fechou os olhos. Os segundos que se seguiram pareciam horas. A comunidade murmurava, alguns trocavam olhares nervosos, mas Ana fixou seus olhos nos dele, buscando alguma pista na sua expressão. Finalmente, ele abriu os olhos e soltou um suspiro profundo. "Uau, isso é incrível", disse, com um sorriso que parecia não só um elogio, mas uma ponte entre eles. "A mistura de sabores é surpreendente, muito bem equilibrada." Uma onda de alívio tomou conta de Ana, misturada com a incredulidade. As palmas do público explodiram em aplausos e, por um momento, ela se sentiu levitar. Cada olhar oscilante de desconforto ao redor se transformou em sorrisos encorajadores. O que parecia ser um estigma agora se tornara uma celebração. No entanto, o que ninguém sabia era que Paulo não falava apenas do prato.
Havia um significado mais profundo nas suas palavras, um eco do arrependimento que também escrevia sua história. Era a chance de reescrever seus laços, mas, por outro lado, a dúvida ainda sempre acompanhava Ana. Os jurados começaram a deliberar e o burburinho da plateia intensificava a ansiedade. E enquanto esperavam, Ana decidiu que não ia deixar a oportunidade passar. Se a vida lhe dera aquele espaço, ela tinha que falar. O microfone estava ali e a sua voz não poderia ser calada. Eu só quero que todos saibam que o meu prato não fala apenas da culinária, mas sobre a dedicação e a história que carregamos. Eu venho de uma família que sempre valorizou a comida como um meio de nos unir e contar histórias, começou, a emoção vibrando em sua voz. Assim que a última palavra saiu, um silêncio respeitoso se instalou. O que Ana não percebeu era que a emoção contagiante de suas palavras tocara muitos. Várias pessoas ao redor estavam secando lágrimas, e entre elas, a avó de Ana. O olhar dela expressava um orgulho que não podia ser descrito. Quando os jurados anunciaram os finalistas, o mundo de Ana rapidamente se tornou um borrão. O nome dela foi chamado e uma euforia tomou conta do espaço. Afinal, aquele momento era mais do que ganhar um concurso. Era uma chance de se redimir, de se afirmar enquanto cozinheira. Mas, à medida que os aplausos ecoavam, um pensamento ainda a atormentava. E se Paulo não só gostasse do meu prato, mas também voltasse para me magoar novamente? Com o coração cheio de esperança e receios, Ana olhou para Paulo, que agora se aproximava dela com um sorriso genuíno. Algo havia mudado, mas o que seria? Poderiam realmente reconstruir o que foi perdido? Misteriosas perguntas pairavam no ar, enquanto Ana se preparava para a próxima etapa, não apenas no concurso, mas em sua vida. O que viria a seguir poderia não só mudar o seu futuro na cozinha, mas seu relacionamento com aqueles que sempre foram importantes. E assim, antes que ela pudesse se perder nos próprios pensamentos, Paulo a interrompeu com uma proposta inesperada. "Vamos cozinhar juntos?", disse Paulo, seu olhar brilhando de entusiasmo. As palavras saíram de sua boca como uma brisa suave que trazia alívio à tempestade interna de Ana. Era uma proposta simples, mas carregava um peso que Ana nunca imaginou que ela, ao mesmo tempo, desejava e temia. "Como assim, juntos?", ela perguntou, tentando processar tudo. O tempo parecia parar mais uma vez, enquanto a plateia ao redor pareciam desaparecer, deixando apenas os dois naquele momento frágil e cheio de promessas. "Eu sei que o que fiz no passado foi feio, mas eu quero uma chance de te mostrar que posso mudar. Podemos fazer um prato especial, os dois juntos, um prato que combine nossas histórias", Paulo disse, a sinceridade em seu tom escapando de qualquer tentativa de encobrimento. Ana sentiu o peito apertar. O cheiro do risoto ainda estava na atmosfera, mas agora era um sabor metálico de incerteza que a envolvia. "Não é tão fácil assim, Paulo. Eu levei muito tempo para chegar até aqui. E você não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido." As palavras dela eram como uma barreira, mas a vontade de ver o que poderia surgir daquela colaboração era maior do que sua desconfiança. Afinal, quantas vezes na vida ela teve a chance de receber um gesto autêntico de arrependimento? Paulo fez uma expressão de dor. "Eu não espero que você confie em mim imediatamente, mas queria tentar. Você viu como a comida é poderosa? Ela pode trazer lembranças, unir pessoas, e essa é a minha tentativa de reparação. Você pode me dar essa chance?" O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão. Os olhares dos jurados e da plateia pareciam pregar uma atenção silenciosa nos dois, como se soubessem que algo grandioso e delicado se desenrolava naquelas poucas palavras. Ana respirou fundo e pensou em todos os momentos que havia passado sozinha, todos os pratos que havia feito, tudo que enfrentou para chegar tão longe. Era fácil se perder nas lembranças de dor, mas também havia a força que aquelas experiências lhe trouxeram. "Ok, vamos tentar", ela respondeu, a insegurança na voz, mas com uma centelha de esperança iluminando seus olhos. A plateia reagiu com aplausos e sussurros encorajadores. Durante aqueles poucos momentos de reconexão,
Algo havia mudado. Um vento novo sopra entre eles, uma mistura de insegurança e expectativa. Ana sabia que aquela seria uma jornada difícil, mas a determinação em seu coração começava a crescer. Se cozinhar era a forma de se comunicar, talvez houvesse uma história que ela ainda precisava contar, uma história de perdão e descoberta. E, enquanto se afastavam do palco juntos, Ana apenas conseguia pensar: e se realmente conseguíssemos criar algo bonito juntos? As incertezas ainda estavam longe de acabar, mas a cada passo que davam, sentia que a vida tinha algo a mais reservado para eles. O que Ana não esperava era que a receita que eles iriam criar traria à tona segredos que poderiam mudar não só suas relações, mas também o entendimento que tinham de si mesmos. O que mais viria à tona nesse processo? A jornada de cura estava prestes a começar, e nenhuma das sombras deixadas pelo passado poderia impedi-los de encontrar um novo caminho. Naquela tarde, a cozinha da competição parecia menor, um espaço aquecido por luzes e pela expectativa. Ana e Paulo se encontraram do lado de um amplo fogão, cercados por panelas e temperos, como se fossem os protagonistas de um novo capítulo nas suas vidas. O aroma do alho fritando começou a se misturar à tensão no ar, criando um ambiente peculiar. Vamos começar com o que sabemos, sugeriu Paulo, pegando um punhado de arroz arbóreo. Ana observou suas mãos, lembrando-se de como no passado ele costumava cozinhar para ela às escondidas, enquanto a rainha das panelas dominava a casa. Algo em seu gesto a fez sentir que a vulnerabilidade da situação poderia, quem sabe, ser o primeiro passo rumo à reconciliação. Primeiro, precisamos ter claro o que vamos fazer, respondeu Ana, tentando resgatar um pouco da autoridade que sempre teve na cozinha. Que tal um risoto de aspargos com limão? É leve e fresco, sugeriu, as palavras saindo de sua boca como um sopro revigorante. Paulo assentiu e logo os dois se lançaram em um turbilhão de movimento. Cada ingrediente, cada corte de cebola ou batida do pilão parecia contar uma nova história. A música da faca cortando era acompanhada pelas batidas de seus corações, batendo cada vez mais forte à medida que o tempo passava. Você realmente mudou, disse Ana, enquanto estava de costas, lavando os aspargos sob a água corrente. Sua voz hesitante era uma ponte entre o passado e o presente. Eu tinha que mudar, Ana. Percebi isso ao te perder. E quero que você veja isso em mim, respondeu Paulo, seu olhar afundando em um misto de esperança e medo. A comida, ela me ajudou a entender. É como se eu estivesse tentando cozinhar minha própria vida de volta aos eixos. Ana parou por um momento, enxugando as mãos com um pano. As lágrimas reluziam em seus olhos, uma mistura de raiva e saudade. Aquela conversa, mesmo que dolorosa, era o primeiro passo. Se não se perde novamente, Paulo. No que depender de mim, não vou me perder. Podemos fazer essa receita juntos, como um novo começo. E não é só sobre comida, mas sobre fazer escolhas certas, disse ele, enquanto a cebola dourava na panela. O calor emanava não só do fogo, mas do sentimento que começava a crescer entre eles. Mas, à medida que o risoto tomava forma, uma sombra pairou sobre eles. Paulo parecia distante, como se estivesse lutando contra fantasmas do passado. Ele, por um momento, hesitou ao misturar os ingredientes. Ana, percebendo a mudança, decidiu quebrar o clima tenso. Espere, qual é o segredo por trás dessa mudança toda? Você não precisou só aprender a cozinhar melhor. Tem algo mais, não tem? Perguntou Ana, encarando-o de maneira séria. Os olhos de Paulo se estreitaram e a vulnerabilidade que ele estava tentando ocultar se tornou evidente. Às vezes, nós carregamos mais do que apenas ingredientes. Algumas coisas em nós ainda precisam ser trabalhadas e, por isso, as lembranças podem controlar nossa cozinha. Ele respondeu fazendo uma pausa. E eu tenho um segredo, algo que pode doer, mas eu preciso te contar. Um silêncio pesado se formou no ar e Ana sentiu seu coração acelerar. O reflexo dos sentimentos dela se misturando com a expectativa do que estava por vir. O que é, Paulo? Ela murmurou, um fio de medo na voz. O silêncio foi quebrado por um assobio do forno, mas Ana não se importava com o jantar.
O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo entre eles. E com a tensão no ar, ela só conseguia pensar. O que mais poderia estar escondido neste almoço? Enquanto a panela começava a ferver e a conversa entre eles prometia trazer à tona muito mais do que uma simples receita. Paulo respirou fundo, claramente lutando contra as palavras que estavam prestes a sair. O cheiro do risoto estava agora se misturando com o aroma das lembranças que pairavam entre eles. Ele olhou para Ana, seus olhos refletindo um mar de emoções, medo, desejo e uma pitada de esperança. Ana, começou ele, hesitando. O que quero te contar vai além da cozinha. É sobre a minha vida e como eu me perdi tão profundamente que nem percebi até o momento em que você se foi. Sua voz tremia, um eco distante do homem que costumava ser. Ana o fitou. Uns segundos eternos passaram até que ela finalmente disse: Eu estou ouvindo, pode falar. O que você não me contou antes? A pressão da expectativa fazia seu coração acelerar, mas havia um conforto ao estar ali, lado a lado com ele, mesmo em meio a tudo. Na verdade, eu não estava apenas perdido por causa da ausência da sua presença. Eu me afundei em vícios. Ele baixou a cabeça. A comida era a única coisa que me mantinha são, mas eu não consegui ver isso antes. Eu deixei que o medo e a insegurança me dominassem. Achava que reconquistar você era impossível. Ana sentiu uma onda de surpresa e dor. Mas por quê? Por que não me deixou ajudar? Perguntou, a voz embargada. Miguel a olhava agora, os olhos cheios de arrependimento. Ele balançou a cabeça, consciente da dor que causara. Porque eu não me achava digno. Porque mesmo quando eu cozinhava para você, eu me sentia um fracasso. E isso me afastava mais. Nunca quis que você visse essa parte de mim. Ana sentiu os olhos umedecendo. Cada palavra de Paulo era como se ele estivesse abrindo as feridas que há muito tempo tentava ignorar. Mas havia algo mais profundo ali, algo que parecia querer se conectar entre eles, apesar das cicatrizes. Se você não me achava digno, o que mudou agora? Ela questionou, a voz mais firme. Qual é o seu plano? O que quer da nossa história? Paulo hesitou, os olhos entrecerrados como se estivesse avaliando como cada palavra poderia afetá-la. Eu quero ser alguém que você possa respeitar, um homem que pode não só cozinhar um bom risoto, mas também ser um bom parceiro. Estou disposto a enfrentar meus demônios e, se você me deixar, quero tentar reconstruir o que perdemos. Ana ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O fervor do arroz se misturava ao calor de seu coração, e a sensação de esperança surgia na sua mente. Eles estavam tão perto de um novo começo, mas ela não queria se precipitar. Um novo gancho de tensão surgiu, e Ana perguntou hesitante: E se tudo isso não funcionar? O que vai fazer quando as coisas ficarem difíceis novamente? Os olhos de Paulo brilharam, e segurando a mão dela, respondeu com firmeza: Essa vez eu vou lutar. Quero que seja diferente. Posso não ter todas as respostas, mas estou pronta para descobrir, para nós. Nesse momento, o sino da cozinha anunciou o fim do tempo, interrompendo a conversa. Ana olhou para o risoto agora perfeito. Seu coração estava agitado, não só pela expectativa da competição, mas pela possibilidade de um recomeço. No entanto, havia uma camada de incerteza no ar. Mas isso será suficiente? Pensou ela, enquanto começou a colocar o risoto nos pratos, sem saber que naquela cozinha não estavam apenas competindo por um prêmio, estavam lutando por um novo futuro juntos. Com o suspense pairando na atmosfera e a emoção crescente em seus corações, Ana e Paulo estavam prestes a enfrentar o julgamento não apenas do painel, mas um do outro. E com cada garfada que seria provada, se aproximava um desfecho inédito que poderia alterar tudo novamente. Ana tentou ignorar o barulho das panelas e o murmúrio do público em volta. A competição estava prestes a começar e sua mente estava uma tempestade. O aroma do risoto enchia o ar,
mas era o peso das palavras de Paulo que dominava seus pensamentos. Ela olhou para ele enquanto colocava o prato na bancada, lembrando-se de tudo que haviam passado. "Está tudo pronto", disse Paulo, tentando quebrar a tensão. Seu sorriso era nervoso, mas havia um brilho nos olhos que Ana não via há tempo. "Sim, mas e nós?" O questionamento escapou de seus lábios antes que pudesse ser contido. A pressão de estar na cozinha era intensa, mas as expectativas que pairavam entre eles eram muito mais complexas. "Como vamos lidar com isso depois que as luzes se apagarem?" "Confie em mim, Ana", respondeu ele, com uma seriedade que fez seu coração disparar. "Vamos enfrentar isso juntos. Não vou fugir novamente." Ela balançou a cabeça, tentando absorver cada palavra, mas uma parte dela ainda estava hesitante. As promessas eram tão profundas e a dor do passado ainda latejava em seu peito. A cozinha era agitada e a contadora regressiva já havia começado. O jurado se aproximou, um homem de semblante sério que parecia avaliar não só a comida, mas os corações por trás dela. "Estamos prontos para os pratos", anunciou. Ana respirou fundo, pensando que mais do que um simples risoto estava em jogo. O primeiro prato foi servido. "Esperança e amor não são ingredientes que se podem medir", sussurrou Paulo quando o jurado deu a primeira garfada. O olhar de Ana se fixou nele, percebendo a coragem que ele estava exibindo ali, naquele instante. Era um teste para ambos. O homem fez uma pausa, provando cada detalhe do risoto, e Ana sentiu seus nervos à flor da pele. E se ele não gostasse? E se tudo desmoronasse novamente? Mas então o jurado sorriu. "Um risoto bem feito. Tem alma", disse ele, e Ana sentiu um alívio instantâneo. Só o amor pode transformar um prato simples em algo extraordinário. Excelente trabalho. As palavras dele foram como um bálsamo e um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Ana. Para Paulo, ouvir isso era como se o peso das montanhas tivesse sido retirado de suas costas. Ele olhou para Ana, os olhos brilhosos. O sucesso poderia ser um sinal de que eles estavam no caminho certo. Entretanto, a segunda trova se aproximava e a atmosfera voltou a ficar tensa. Paulo começou a preparar o próximo prato, mas Ana notou que a dúvida ainda pairava sobre seu olhar. "Você ainda está se perguntando se tudo isso é real, não é?" Ela perguntou novamente como uma súplica. "Eu só quero que você acredite em mim", respondeu ele, com um toque de vulnerabilidade. "Quero que acredite na gente." Ana quis acreditar, mas como poderia se desprender de tudo que vivenciara? E, justo nesse momento, o segundo jurado se aproximou. A pressão era palpável. Enquanto Paulo servia o prato, os sentimentos fervilhavam dentro dela. A atmosfera estava prestes a mudar mais uma vez. O julgamento do segundo prato começava, e com ele, o peso dos receios de Ana voltava a se manifestar. O que aconteceria se a validação deles fosse comprometida? Então, o jurado pegou o garfo e, antes de provar, olhou fundo nos olhos de Paulo. "O que você realmente deseja ao cozinhar, meu amigo?" A pergunta ecoou e o silêncio na cozinha parecia quase ensurdecedor. Ana sentiu a pressão da expectativa crescer, não apenas pela comida, mas por algo muito maior. O que Paulo responderia? Seria aquele o momento que definiria não só a competição, mas também o futuro deles? Paulo hesitou. O olhar intenso do jurado pareceu penetrar em sua alma. O mundo ao seu redor foi se silenciando, e tudo que ele poderia ouvir era a batida acelerada do seu coração. Essa não era apenas uma competição para ele, era uma redenção. "Cozinhar é mais do que apenas preparar alimentos", começou, sentindo que suas palavras estavam carregadas de uma emoção genuína. "É um ato de amor. Cada prato conta uma história e cada ingrediente traz consigo memórias. Eu quero que as pessoas sintam isso assim que provam." Ana, observando-o de longe, sentiu uma onda de admiração invadi-la. As barreiras que a separavam de suas emoções começaram a ruir, uma a uma, como tijolos caindo ao chão. O jurado parecia satisfeito com a resposta, e Ana percebeu que aquele instante era crucial. Era uma declaração sobre o que Paulo realmente desejava, não só na cozinha, mas em sua vida.
O jurado levou o garfo até a boca e, enquanto ele mastigava, todos os olhos estavam fixos nele. Os segundos pareciam uma eternidade e as mãos de Ana tremiam de nervosismo. Finalmente, o homem assentiu com a cabeça, um sorriso se formando nos lábios. Um prato com significado, de fato. Vocês têm um talento especial. O elogio era um alívio, mas a tensão não se dissipou completamente. Ana sentia que cada palavra pronunciada ali trazia à tona a pergunta que sempre a inquietava. E se tudo isso não for suficiente? À medida que as provas avançavam, a pressão aumentava. Agora era a hora da terceira e última apresentação. Paulo e Ana se organizaram rapidamente, cada um deixando claro seu papel. Ele prepararia a proteína principal, enquanto ela trabalharia na guarnição. A conexão entre eles era visível, mas ainda havia um abismo de incertezas. Enquanto trabalhavam lado a lado, Ana sentia que a cada movimento estava reconstruindo não só o prato, mas também a relação que sempre pensou ter perdido. Você está pensando na apresentação? Perguntou Paulo, um sorriso nervoso dançando em seus lábios. Na apresentação e no que vem depois, respondeu Ana, os olhos mais sérios, sobre nós. Paulo parou por um instante, a expressão dele ficou intensa. Vamos deixar tudo isso para depois. Agora precisamos focar. A troca sincera entre eles ressurgiu uma pequena esperança em Ana. A cozinha estava borbulhando de energia e os aromas começaram a se misturar de forma mágica. Cada ingrediente parecia dançar nas mãos deles e, por um momento, as memórias dolorosas se dissiparam como fumaça. Quando o prato estava finalmente montado, Ana tomou um tempo para admirar a obra-prima que haviam criado. As cores vibrantes, os aromas marcantes, tudo estava perfeito. Mesmo com o nervosismo ainda evidente, a sensação de satisfação era inegável. Com o coração acelerado, eles chamaram o jurado. Era a hora da verdade. O homem se aproximou, observando atentamente enquanto Paulo servia o prato. Ana podia sentir a adrenalina percorrer seu corpo. E se eles falhassem? Ou, pior, e se eles se sentissem novamente perdidos no labirinto das emoções sem solução? Assim que o jurado provou, tudo pareceu parar. O silêncio na cozinha era ensurdecedor, enquanto o homem fechava os olhos, degustando cada nuance. Ana segurou a respiração, o coração na garganta, aguardando o veredito que poderia alterar o rumo de suas vidas. Finalmente, o jurado abriu os olhos e um sorriso se formou em seus lábios. Incrível, mas por que não me disseram o que realmente os motiva? Ana e Paulo trocaram olhares rápidos. A pergunta ecoou mais uma vez, mas agora havia um novo ingrediente na mistura. Um desafio a ser enfrentado. O que eles realmente queriam compartilhar, além da comida? E esse pensamento fez o coração de Ana disparar. Era hora não somente de servir o prato, mas também de se servir a si mesmos, e juntos. Como fariam isso? As palavras do jurado ainda pairavam no ar como um eco insistente. Ana sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de determinação. Paulo virou-se para ela, seus olhos brilhando com a adrenalina e a expectativa. Precisamos mostrar a ele o que realmente nos move, disse, com uma convicção renovada. O que eles sentiam além da cozinha? O amor pela culinária transbordava, mas e o amor um pelo outro? Ana respirou fundo e deixou as emoções fluírem. Talvez a resposta esteja na nossa história, no que passamos juntos, sugeriu. Seus olhos fixos em Paulo, que ainda hesitava. A comida é só uma parte, você sabe que temos muito mais que isso entre nós. Ele hesitou. A possibilidade de revelar sentimentos que por tanto tempo estiveram guardados era assustadora. Entretanto, a expressão confiante de Ana fez o coração dele pulsar mais forte. Ele não queria apenas impressionar o jurado, mas também conectar-se verdadeiramente com Ana, reescrevendo não apenas o prato, mas sua própria história. Certo, vamos fazer isso, respondeu Paulo, a confiança crescendo dentro dele. Eles se voltaram para a mesa, onde os ingredientes finais estavam organizados e começaram a mudar o rumo do prato. Ana começou a picar ervas frescas com uma maestria que fazia seus dedos dançarem. Lembra daquela noite que fizemos juntos pela primeira vez?
O feijão com farofa da sua avó? Eu nunca esqueci o quanto você ficou feliz ao provar, disse, enquanto os aromas se misturavam e a saudade envolvia cada palavra. Eu amava aquele prato. Era como se cada garfada me mostrasse um pedaço da minha infância, Paulo comentou, sorrindo. A edição do prato começou a ganhar uma narrativa. Eles decidiram levar um pedaço do passado deles à demonstração. Um prato que contava não apenas sobre sabores, mas sobre memórias e a união que sempre esteve presente, mesmo nos momentos difíceis. À medida que montavam o prato, o jurado observava em silêncio, interessado. Cada erva picada, cada movimento de colher carregava o peso da conexão deles. Ana olhou para Paulo e, em um sussurro, disse: "Vamos colocar um toque final, algo que simbolize a renovação." Com a essência de um limão fresco, combinação de elementos que realmente importavam, eles finalizaram o prato. Era mais do que uma refeição, era uma declaração de amor, de reconstrução. Era tudo que eles jamais se atreveram a expressar nas palavras antes. O jurado se aproximou e o olhar de expectativa na expressão de Ana e Paulo era difícil de conter. O aroma da comida se espalhava e os dois trocaram um sorriso significativo. Ali, naquele momento, eles estavam não só cozinhando, mas também curando feridas, validando a força de uma nova jornada. Este prato é mais do que comida, não é? É uma janela para o que vocês são, o jurado comentou enquanto degustava. Ana segurou a respiração, mas olhava para Paulo e viu a leveza em sua expressão, como se as camadas de tensão estivessem finalmente se dissipando. Todo o laboratório emocional que passaram estava ali, expresso em cada garfada. O sabor revigorante e as memórias revividas pareciam trazer uma nova esperança. E no clímax da experiência gastronômica, o jurado finalmente comentou: "Vocês encontraram algo bonito no meio do caos. Mas me digam, o que vem agora? Como vocês pretendem continuar essa jornada juntos?" Ambos sentiram o peso da pergunta, a resposta ainda cheia de incertezas, mas também pulsando com a força de um novo começo. A conexão entre eles parecia mais forte a cada instante, mas a resposta para essa nova fase da história ainda permanecia indefinida. O que eles fariam com a nova chance que a vida lhes ofereceu? Ana e Paulo se olharam, cada um sentindo o peso da pergunta lançada pelo jurado. A tensão da competição estava aos poucos se dissipando, mas havia uma nova expectativa pairando no ar, uma expectativa sobre o que era preciso para dar continuidade àquela conexão renovada. "Eu acho que a resposta está exatamente no que vivemos", disse Ana, a voz ainda cheia de emoção. "Essa jornada entre nós não é apenas sobre cozinhar, é sobre como podemos nos apoiar e reconstruir a confiança um no outro." Enquanto falava, sentia a verdade ecoar dentro de si. Cada passo ao lado de Paulo tinha revelado algo mais profundo, um desejo por parceria, por um amor que florescesse na sinceridade e no respeito. Paulo, com o olhar firme e entusiasmado, concordou. "Sim, o passado não pode ser esquecido, mas podemos aprendê-lo e fazer com que ele nos fortaleça. A comida que cozinhamos juntos é uma prova disso. Podemos transformar a dor em um prato saboroso, como fizemos aqui." O jurado sorriu, impressionado com a disposição deles em enfrentar suas vulnerabilidades. "Então, qual será o próximo prato que vocês irão cozinhar? Não apenas para o concurso, mas para a vida de vocês." Ana e Paulo trocaram uma nova troca de olhares, os sorrisos agora mais genuínos e cheios de esperança. Diante da pressão do momento, Ana teve certeza de que não precisavam ser perfeitos, apenas autênticos. Um prato que simbolize renovação. Podemos criar algo juntos, com nossos sabores e memórias, mas também envolvendo novos ingredientes. Tomar riscos e experimentar, respondeu Ana, agora mais confiante. Um risoto de esperança, talvez? Paulo sugeriu. A alegria em seu tom era palpável. Com uma refeição que possa alimentar nossos sonhos e a determinação de que não vamos deixar o medo nos deter novamente. Nesse instante, eles perceberam que a competição havia se tornado a menor parte do que realmente importava. A experiência de cozinhar juntos, de se abrir e de redescobrir um ao outro, era a verdadeira vitória.
Era o resgate de uma história que não havia terminado, mas que precisava de um novo capítulo. O jurado aplaudiu, admirado. Essa é uma combinação que pode levar muito além do que vocês imaginam. A conexão entre vocês brilha mais forte. Agora, me digam, como planejam por isso em prática? Ambos sabiam que não teriam respostas simples, mas estavam prontos para começar. Ana sorriu e disse: podemos abrir um espaço juntos. Não apenas um restaurante, mas um lugar onde as histórias ganhem vida através da culinária, onde cada prato represente amor, superação e a força das nossas raízes. O rosto de Paulo iluminou-se com a ideia, e onde as pessoas podem vir para compartilhar suas histórias também. Um lugar aberto onde todos se sintam bem-vindos, assim como a nossa lanchonete sempre foi. Ana sentiu a emoção percorrer seu corpo, enquanto sua mente dançava com as possibilidades. A resposta à pergunta sobre o futuro se tornava mais clara a cada instante que passavam juntos. Sim, deixar que outros também façam parte da nossa receita de vida, criando novas memórias e novos sabores. Enquanto o jurado falava sobre a importância de sonhar e executar, Ana e Paulo se entreolharam. Seus corações batiam em uníssono, repletos da certeza de que o caminho à frente era promissor. Seus planos cresciam e se desdobravam como um jardim em primavera. Estavam prestes a dar os primeiros passos na realização de um sonho, onde não apenas a comida unia as pessoas, mas também as histórias de superação e renascimento. O jurado aplaudiu, admirado. Essa é uma combinação que pode levar muito além do que vocês imaginam. A conexão entre vocês brilha mais forte. Agora, me digam, como planejam pôr isso em prática? Ambos sabiam que não teriam respostas simples, mas estavam prontos para começar. Ana sorriu e disse: podemos abrir um espaço juntos. Não apenas um restaurante, mas um lugar onde as histórias ganhem vida através da culinária, onde cada prato represente amor, superação e a força das nossas raízes. O rosto de Paulo iluminou-se com a ideia, e onde as pessoas podem vir para compartilhar suas histórias também. Um lugar aberto onde todos se sintam bem-vindos, assim como a nossa lanchonete sempre foi. Ana sentiu a emoção percorrer seu corpo, enquanto sua mente dançava com as possibilidades. A resposta à pergunta sobre o futuro se tornava mais clara a cada instante que passavam juntos. Sim, deixar que outros também façam parte da nossa receita de vida, criando novas memórias e novos sabores. Enquanto o jurado falava sobre a importância de sonhar e executar, Ana e Paulo se entreolharam. Seus corações batiam em uníssono, repletos da certeza de que o caminho à frente era promissor. Seus planos cresciam e se desdobravam como um jardim em primavera. Estavam prestes a dar os primeiros passos na realização de um sonho, onde não apenas a comida unia as pessoas, mas também as histórias de superação e renascimento. A competição acabara, mas a jornada deles estava apenas começando. Com cada detalhe da nova receita que planejavam, Ana e Paulo estavam prontos para viver a história mais deliciosa de suas vidas, um conto de amor reforçado pela força, pelo perdão e pela alegria de criar juntos. E ao deixar a cozinha, o caminho se iluminava sob os olhos esperançosos de ambos, prontos para literalmente temperar o mundo com seus sabores e compartilhar a alegria de viver. O futuro os aguardava e eles não podiam esperar para começar. E se você foi tocado por essa história, se emocionou junto com Ana e Paulo, não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essas incríveis jornadas de transformação. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Aproveite a oportunidade de apoiar o que amamos, histórias que tocam o coração. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.